ao Historizando. O nosso assunto de hoje é a Mesopotâmia, um dos primeiros povos da antiguidade. Mas antes da gente falar deles, eu tenho um recadinho para dar para vocês. Esse vídeo tem apoio do sensacional professor Noslen e da sua plataforma. Então, se você quiser aprender mais sobre gramática, redação, entre outras coisas para te ajudar em linguagens no Enem ou em outras provas que envolvem a língua portuguesa, acesse o link aqui embaixo. Além disso, eu quero lembrar para vocês que, como a gente está no início do ano procurando se organizar, no link aqui do site do Historizando tem planners gratuitos para você baixar, além de um método de estudo chamado Pomodoro. Então confere lá. Falando agora da Mesopotâmia, a gente tem que entender por que esse nome. Bom, primeiro que eles mesmos, os povos da Mesopotâmia, não se chamavam assim. Esse nome vem de origem grega e significa entre rios. Por quê? A região da Mesopotâmia é entre os rios Tigre e Eufrates. Então, mais ou menos ali no Oriente Médio, Iraque, entre outras coisas ali da região. E são vários povos, não é um povo só. E eu vou colocar aqui na tela para vocês quais são esses povos. Mas, Tati, por que essa região? Bom, a gente sabe muito bem o quanto que a água é importante para a vida. E nessa época, muito mais. Por quê? A gente está passando do período da pré-história para a história. Como assim? Quem ainda não viu o vídeo de períodos e marcos históricos aqui do canal, já aconselho a ver e vou deixar aqui nos cards para vocês, mas basicamente funciona assim. A gente considera a história a partir de 4.000 anos antes de Cristo. E por que especificamente essa data? Porque é a invenção da escrita. Então, antes de ter escrita, não se tem história, se tem pré-história. Logo, os historiadores e historiadoras estudam a partir de 4.000 anos antes de Cristo. E essa escrita vem junto com os mesopotâmios também. Por isso esse povo é tão importante. Além dessa passagem, existe também a passagem da questão do nômade para os sedentários. Os nômades são aqueles que vão buscar o alimento e a partir do momento que termina esse alimento e essas condições de sobrevivência na região, eles mudam de lugar. Já o sedentário não é só aquele que não vai para a academia, mas é aquele que realmente não se move, não se mexe, ele mora ali e continua ali o resto da sua vida. Qual é a diferença crucial? A diferença é que o sedentário, ele tem conhecimento da agricultura, ele cultiva seu próprio alimento. Ele não depende apenas da extração, mas ele também cultiva o seu alimento. Por isso, a galera da Mesopotâmia vai começar a entender como funcionava esse sistema e vai se instalar perto desses grandes e importantes rios. Além disso, uma coisa que a gente tem que entender é como são povos diferentes. A região da Mesopotâmia tinha as chamadas cidades-estado. Provavelmente, se você já estudou a Grécia Antiga, sabe o que eu estou falando. Cidades-estados são aqueles lugares que são totalmente independentes dos outros. Então, como são povos diferentes, eles vão se reunir, se aglomerar e formar cidades-estados independentes das outras, mesmo tendo alguns pontos em comum. Um bom nível de comparação é pensar em Atenas e Esparta lá na Grécia Antiga. Eles tinham muitas diferenças, inclusive até guerrearam entre si, mas eles tinham pontos em comum ao mesmo tempo que moravam próximo ali naquela região da Grécia. Falando em cidades-estados, a cidade-estado mais importante de todas do período da Mesopotâmia, e dizem até mesmo mais importante do mundo antigo, foi a Babilônia. Você já ouviu falar? Comenta aqui embaixo se você já ouviu falar da Babilônia. Eu acho que sim. Já que a gente entendeu um pouquinho da formação da Mesopotâmia, a gente tem que entender a economia, como eles viviam. Ficou claro que essa galera dependia dos rios, por isso as cheias eram muito importantes para a agricultura. Logo, a base da economia vai ser a agricultura. Os principais produtos são a cevada e o trigo, que também é a base da alimentação na Mesopotâmia. Mas tem outros produtos que eu vou deixar aqui na tela para vocês. Outra coisa é a criação de animais, que vai ser importante também na Mesopotâmia, como por exemplo o gado, os cavalos, entre outros. E para essa agricultura funcionar direitinho é necessário irrigação e os diques,
Então, para ter um certo controle em cima dessa água, e para essas cheias gerar mais pontos positivos do que negativos, porque enchente ninguém tá afim. O controle tanto da produção quanto da distribuição de terras ficava responsável então nas lideranças das cidades-estado, que na Mesopotâmia funcionava como monarquias hereditárias. Então essas lideranças controlavam tudo, as terras, quem tinha terra, quem não tinha e como funcionava a produção. E eles cobravam imposto em cima dessa produção. Então você produzia, você plantava, colhia, o Estado pegava tudo e dividia como se fosse uma ração diária, aquilo necessário para você sobreviver. Agricultura e criação de animais com certeza vai ser muito importante, mas isso não quer dizer que na Mesopotâmia não tinha comércio. Tinha sim. Uai, Tati, mas tinha moeda? Bom, geralmente se tinha eram trocas comerciais. E essas trocas podiam ser tanto locais, na mesma região, quanto à distância, com outros lugares, com outros povos. E também, geralmente, nesse comércio se trocava com produtos muito importantes e de larga escala, como a cevada, por exemplo. Ou então, alguns metais que eram utilizados para diversas questões, como ferramentas, armas, entre outras coisas. Como eu disse aqui, eram as lideranças das cidades-estados que controlavam praticamente tudo. E essas lideranças eram monarquias geralmente hereditárias, de pai para filho. A sociedade funcionava da seguinte forma: você tinha o rei, você tinha os homens livres que eram próximos ao rei, e tanto o rei quanto esses homens livres tinham importâncias militares muito altas. A guerra no mundo antigo é muito importante. Sabe como se fosse almoçar? Pois é, guerra tinha todo dia igual a almoçar. Além então desse rei e desses homens livres, você tem os chamados subalternos, que não têm tanta importância quanto esses dois primeiros, mas que também são livres, geralmente camponeses que vão produzir para o Estado. E, é claro, os escravizados, porque sim, já existia escravizado na época. No mundo antigo, a escravização funcionava de duas formas. Ou era prisioneiro de guerra, então como tinha muita guerra, automaticamente quem perdia acabava virando escravo, ou tinha também escravização por dívida. Por exemplo, você tem uma pessoa devendo muito outra, um subalterno devendo a um homem livre, e esse subalterno então vai acabar sendo escravizado. Essa escravização por dívida pode ser por um período limitado. Por exemplo, se sua dívida for pequena, 3 anos de escravização. Se sua dívida for grande, 7 anos de escravização. Logo, a gente pode falar que existia alforria, não só por essa questão da dívida, mas o prisioneiro de guerra poderia então ser libertado caso o seu dono o queira. Nas épocas de crise, inclusive, muitas pessoas se tornavam escravos justamente por não ter condições de se manterem. Então, os escravizados poderiam ser tanto públicos do Estado quanto particulares. Ah, e tem mais. Se você ficasse com dó de algum escravizado e quisesse ajudá-lo, você poderia ter uma básica pena de morte por isso. Vou deixar aqui na tela um outro tipo de divisão social na Mesopotâmia que se encontra no Código de Hammurabi. E se você quiser saber um pouco mais desse famoso Código de Hammurabi, se inscreve no canal que no próximo vídeo vai ter sobre ele. Para finalizar essa primeira parte sobre a Mesopotâmia, um povo muito complexo e muito extenso, na verdade foram vários povos, não é mesmo? A gente vai falar dos conflitos. Mesmo porque, como eu disse, são vários povos diferentes e que, claro, vão entrar em treta. As guerras vão surgir com os palácios e esses palácios com as grandes lideranças. E, geralmente, esses conflitos eram por causa de territórios. Então, o que geralmente acontecia? Um povo, um território que tinha uma grande liderança, invadiu o outro. Quando esse povo ganha o outro, eles vão anexar esses territórios. Mas as diferenças continuam existindo, então o que vai acontecer? A liderança que vai vencer vai acabar utilizando o medo, a violência, cobrar altos impostos desse outro povo para justamente tentar manter ao máximo, então, esse novo território, essa nova conquista. Logo, os mesopotâmios desenvolveram várias questões relacionadas à violência, como a questão da tortura, técnicas de terrorismo e até mesmo deportação em massa. Uai, como assim, Tati?
Pois é, rolava de o rei mandar uma galera embora da região, justamente como punição ou até mesmo como prevenção para que essa galera não atacasse o rei. Ah, mas não é só de fight que vivia a galera dentro da Mesopotâmia não, tá? Algumas vezes eles tiveram que se unir justamente contra um inimigo em comum. Falando em lutar, falando em guerra, essa galera é especialista em exército. A Mesopotâmia teve o primeiro grande exército da história e não só isso, como técnicas de guerra também. Por exemplo, introdução à cavalaria montada, então a utilização de cavalos em guerra, treinamento de arqueiros e lanceiros. Tem também as grandes muralhas para se defender e soldados no alto das torres para batalhar. A desvantagem disso é que os recursos tinham que ser muito altos para usar de tudo isso. E pensando nessas estratégias todas, eu lembro dos Vikings. Mas dos Vikings do seriado, você já assistiu? Comenta aqui embaixo se você assistiu e se você tem interesse em saber mais sobre os Vikings. Quem sabe eu não faço um vídeo aqui para o canal. Além dessa desvantagem de recurso, tem também uma fraqueza muito importante. Se esses povos são muito diferentes, muitas vezes o rei dominavam alguns desses povos com medo, com a violência, esses soldados que eram diferentes do rei e estavam sendo ameaçados por ele, poderiam se virar contra o rei no meio de uma guerra. Já pensou que trabalhão? Se você quiser saber mais sobre a Mesopotâmia e todas essas questões, envolvendo agora a religião, o famoso Código de Hammurabi, entre outras coisas, se inscreve no canal e confere o próximo vídeo. Bom, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Curta o vídeo. Comenta aqui embaixo para mim quais são os vídeos que você quer ver aqui no canal. Se tem alguma dúvida, sugestão, fica à vontade. Muito obrigada pela sua atenção. Um beijo e até a próxima. Não esquece de conferir a plataforma do professor Noslen. Turbine seu aprendizado em língua portuguesa e alcance seus objetivos. Clica no link aqui embaixo. Tem também soldados em altos de... Tem também aqueles soldados em altos de... Tem também as grandes mulheres...